Oi, gente! Hoje vim trazer pra vocês o passo a passo dessa pecinha aqui. A minha proposta é que ele seja um porta-absorvente, mas você pode usar pra várias outras coisas. Dá pra guardar carregador, fone de ouvido e o que mais você imaginar. Mas hoje eu também vou explicar pra vocês como que eu fiz essa peça do início ao fim. Então eu explico como eu faço a modelagem desse tipo de peça. E a partir dela você pode fazer capa pra computador, pra tablet, pra Kindle. Funciona super bem. Então, assim, se você seguir essa mesma lógica que eu fiz para costurar essa peça aqui, você pode criar inúmeras outras peças, então espero que seja um passo a passo bem útil para vocês. E o nosso vídeo de hoje é feito com o apoio da Fabricarte Tecidos, e essa estampa que eu usei para fazer a nossa peça é deles. A gente tem um cupom de desconto para você usar direto no site da Fabricarte, ele vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora, bora pro nosso passo a passo. Então, gente, pro nosso vídeo de hoje, eu vou deixar um molde aqui na descrição, mas eu também quero mostrar pra vocês, desde o começo, como que eu planejo esse tipo de peça, porque é uma peça rápida de fazer, é um método que a gente já usa normalmente, então eu quero focar mais em mostrar como você pode desenvolver suas peças que sigam essa mesma lógica aqui. A minha ideia é fazer um porta-absorvente, então eu fiz um moldezinho aqui da parte principal, que vão ser os espelhos da minha peça, e ele tá medindo 12 por 12, porque esse é o tamanho que eu queria pra minha peça. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e risquei aqui no meu molde as duas partes, porque eu preciso de frente e de costas da minha peça, e eu deixei uma tira lateral aqui. Porque o que eu tô planejando fazer? Eu vou colocar um zíper no contorno aqui da minha peça. Então eu preciso de uma parte de tecido para completar e do meu zíper. Aí eu fui lá e cortei essa tira aqui, eu deixei só no tecido, né, uma tira espaçada, porque depois eu vou precisar que essa minha tira tenha 3 centímetros. Então eu deixei mais ou menos 5 aqui para eu poder ter uma margem de folga aqui para poder montar minha peça. E aí eu fui lá e simplesmente deixei a altura aqui que deu as minhas duas partes. Eu não tô me preocupando muito com essa medida, porque depois que eu cortar essa parte principal, que eu vou medir certinho e vou ver quanto que eu preciso de zíper e quanto que eu preciso aqui da base. E aí eu cortei o meu tecido de forro um pouquinho maior também, porque daqui eu consigo tirar tudo que eu preciso. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser levar a minha peça para a máquina. Se você quiser quiltar, você vai quiltar agora esse tecido. Se não for quiltar, você só vai passar uma costura aqui por cima de onde tem a marcação no molde. Eu vou passar a costura nessas duas partes e depois eu vou cortar o excesso aqui. Prontinho, costurei aqui o contorno das minhas duas partes. E agora eu vou pegar aquele meu tecidinho de forro, vou virar ele para baixo, porque a gente vai fazer o acabamento dessa peça com viés. E eu vou posicionar aqui o meu tecido. Ó, coloquei as duas partes aqui em cima e vou passar uma costura, já fixando então essa parte externa com tecido de forro. Esse resto de tecido que vai sobrar aqui, a gente vai usar para costurar a parte do zíper também. E aí aqui, eu peguei aquela tira que sobrou ali do corte e agora eu vou cortar ela com um pouquinho mais do que 3 centímetros. Então, aqui a minha régua, ela tem uma marcaçãozinha antes do meio centímetro. E eu vou posicionar ele nessa marca, porque o zíper ele é um pouquinho maior do que 3 centímetros, tá? Então eu sempre corto essas tiras desse jeito. Vou cortar aqui e eu vou só acertar uma das pontas aqui pra eu poder costurar no zíper. Aí aqui eu vou pegar e vou ir pra máquina. Esse pedaço aqui vai sobrar parte ainda, tá, gente? Eu vou ter que refilar antes de terminar minha peça. Mas eu já vou costurar uma das partes aqui, ó. Então eu vou passar uma costura aqui com 1 centímetro de margem, que é a margem que eu normalmente uso pra essas peças. Mas o outro lado a gente deixa solto, porque a gente vai precisar medir tudo isso aqui no contorno da nossa peça. Não precisa nem costurar o forro nessa parte, se você não quiser, porque vai ficar mais fácil da gente montar aqui no contorno da peça. Prontinho, gente. Tenho aqui as minhas partes principais já fixadas no forro e tenho a minha tira do zíper com a parte da base. Agora, eu vou marcar o centro aqui da minha peça. Se você quiser, dá pra marcar o centro dos dois lados, tá? Porque a gente vai precisar depois, na hora de fechar, então se quiser já aproveitar pra marcar a outra direção, também dá pra fazer. Pronto. Eu vou
querer que o meu zíper e a minha base sejam bem divididos, então por isso que eu marquei aqui o meio da minha peça. Se você quiser que o zíper, por exemplo, fique mais para baixo ou fique mais para cima, você marca o ponto onde você quer que o seu zíper comece e acabe, e daí você vai seguir essa mesma técnica. Então, ó, aqui é onde tem a junção da costura do zíper com a parte da base, eu vou colocar bem no meinho, que é onde eu quero que fique, e eu vou prender. E aí, a gente vai prendendo a toda volta até chegar na parte do meio aqui do outro lado. Porque a parte do zíper e a parte da base de tecido aqui, elas vão se encontrar ali do outro lado. E aí que eu vou saber aonde que eu vou cortar o excesso do meu material. Ó, chegou aqui. Eu vou fazer um risquinho bem pequenininho aqui, aonde ele encontrou com o pique que eu fiz. E aqui do outro lado é a mesma coisa. E aqui encontrei o pique de novo. Aí o que eu vou fazer? A partir dessa marcação que eu fiz, da onde ele encontrou o pique, eu vou contar 1,5 cm pra fora. Dos dois lados, tanto aqui dessa parte da base, quanto da parte do meu zíper. A única coisa que eu vou fazer antes de cortar o zíper é colocar o meu cursor, porque eu ainda não coloquei. Mas aí depois eu também vou pegar essa marcação aqui que eu fiz, contar 1,5 cm pra baixo e cortar o excesso. Porque esse 1,5 cm vai ser o que a gente vai precisar de margem de costura para poder unir isso aqui e depois ele encaixar certinho aqui na nossa peça. Agora que eu já fiz as marcações e os cortes, eu vou unir aqui essa parte, então eu vou costurar aqui com a minha margem de 1 centímetro de novo. E antes de eu costurar a base, eu vou fazer mais uma conferência aqui na parte principal pra ver se tá tudo certo. Eu gosto de fazer isso principalmente quando é a primeira vez que eu tô fazendo a peça. E aí, conforme eu vou fazendo, eu vou anotando as medidas que eu consegui, porque da próxima que eu for fazer, eu não preciso mais repetir esse processo todo. É só fazer com a medida já pronta. Ó, gente, aqui fiz a minha conferência novamente, pelo que eu vi tá bem certinho. Quando eu puxar aqui, ó, vai encontrar as pontinhas certinho. Então agora eu vou costurar o tecido de forro aqui nessa parte da minha tira. E eu também já vou aproveitar pra aplicar o meu viés, porque daí eu acho que é mais fácil colocar agora do que colocar quando a peça estiver fechada. E o tecido de forro, ó, eu normalmente corto maior. E aqui, o nosso zíper e a nossa base tem a mesma medida, então eu posso deixar sobrando lá e depois só costurar onde encontra aqui, que tá tudo certo, e cortar o excesso. Eu também deixei ele maior na lateral aqui, ó, eu deixei ele com mais ou menos uns 4 centímetros, porque eu acho que daí na hora que eu fixar o tecido de forro na parte interna, fica mais fácil também de fazer isso. Prontinho, montei aqui o meu arco, agora eu vou cortar esse excesso de tecido de forro e vou aplicar o viés. E como eu quis trazer uma vibe bem verão aqui pra minha peça, eu escolhi usar esse viés da Cinderela Fitas da linha Neon, esse aqui é o verde neon. E eu vou começar a aplicar ele aqui do centro da minha peça. Então eu já fiz um pique aqui na parte de baixo pra marcar o centro e na parte aqui do zíper também. E lembra que o pique do zíper precisa ser bem pequenininho, porque senão o zíper desfia depois, hein? E aqui eu vou costurar o viés pegando só na beiradinha dele, não precisa costurar nessa margem. A gente vai usar a margem depois quando a gente for juntar com os espelhos da peça. Agora eu vou pegar novamente aqui minha parte principal, que já tá com os piques marcados, e eu vou distribuir aqui a parte do meu arco de tecido. Então, aqui é aquela coisinha de sempre quando a gente vai costurar a peça com fole. Primeiro encontra aqui os pontos centrais, depois vai distribuindo pela peça toda. Aí quando eu for costurar uma parte na outra, agora sim que eu vou usar a margem aqui do meu viés, que é de meio centímetro.
assim. Aqui eu já vou aproveitar e rebater o meu viés e não tem nenhum segredo, é só jogar aqui pro lado de cima. Você vai cobrir essa costura que tá aqui por dentro aparecendo e aí a gente prende ele aqui a toda volta. Bom, gente, primeiro lado costurado, aqui você pode já virar ele pra ver se tá tudo certinho. E agora eu vou costurar a parte das costas, repetindo exatamente o mesmo processo que eu usei pra esse lado aqui da frente. Bom, pessoal, esse é o resultado final da minha peça, eu desvirei ela e ela ficou assim. Como eu falei no começo do vídeo, você pode criar inúmeras outras peças a partir dessa. Se você quiser acrescentar fole mais grosso, né, que você use o zíper aqui, a lógica vai ser a mesma, a única diferença é que você vai ter que costurar. Então, a parte adicional aqui no zíper, mas ela vai funcionar da mesma maneira. Espero que vocês tenham gostado, que seja um sucesso de vendas aí na ateliê de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!